Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos falar sobre, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos falar sobre o homem, a imagem de Deus, né? Sobre corpo, alma e espírito, né? Vamos falar sobre o homem, a imagem de Deus. O significado do termo imagem e semelhança. O significado do termo imagem e semelhança a alguém que seja representante de Deus. É alguém que seja representante de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 9, versículo 6, Tiago 3, 9. Então, esse significado aí do termo imagem e semelhança significa alguém que seja representante de Deus, né? Alguém que seja representante. Quando alguém falar imagem e semelhança de Deus, então está falando que você é um representante de Deus, né? A gente somos um representante de Deus aqui na Terra, né? Aqui na Terra. A queda, a imagem de Deus foi distorcida, mas não perdida, né? A imagem foi distorcida, a imagem de Deus foi distorcida, mas não perdida. Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 29. Redenção em Cristo significa recuperação progressiva da imagem de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2, Colossenses 3:10, 2 Coríntios 3:18 e Romanos 8:29. Romanos 8:29. No retorno de Cristo, ou seja, no arrebatamento da igreja, né, no retorno de Cristo, quando Jesus voltar aqui na terra, restauração completa da imagem de Deus. 1 Coríntios 15:49, 2 Coríntios 4:4, capítulo 4, versículo 4, Colossenses capítulo 1 e versículo 15. Então, quando Jesus voltar, o retorno de Cristo é restauração completa da imagem de Deus, ou seja, nós seremos quem morreu vai ser ressuscitado, vai ressuscitar e vai receber um novo corpo e vai ser arrebatado ao céu, né? Vai ser arrebatado para Deus. Então, quando Jesus vier no arrebatamento da igreja, os que tiverem vivos serão levados, se encontrarão, né, serão levados. Os que morreram, que tiverem morto, vão ressuscitar de novo, vão reviver e aí vão receber um novo corpo, corpo espiritual, um corpo de glória, e será levado ao céu, né? Aí você ressuscita, recebe de novo todo o seu corpo que você tinha antes de morrer e é levado ao céu. Tá entendendo agora? Devemos nos reconciliar por sermos feitos à imagem de Deus. Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Devemos nos reconciliar por sermos feitos à imagem de Deus. Devemos nos alegrar, né? Reconciliar é alegrar, ficar feliz. Ficar feliz. Vamos ver aqui mais. Aspecto específico da nossa semelhança com Deus. Aspecto específico da nossa semelhança com Deus. Vamos ver lá. Primeiro, aspecto morais. Primeiro, aspecto morais. Não é obrigado a obedecer os seus instintos, como fazem os animais. Porém, possui livre-arbítrio e consciência do mal e do bem. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Quer dizer que a gente não é obrigado. Ninguém é obrigado a servir a Deus, a adorar a Deus, ninguém é obrigado a ir para a igreja, ninguém é obrigado, né? A gente possui o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer, né? Fazer o que a gente quer. Deus não obriga ninguém a servir a Ele, a ir para a igreja, não, ninguém é obrigado. A pessoa vai se quiser, né? Então, não é igual aos animais que é domado ali. Você vê que os animais ali é obrigado a fazer as coisas, né? Já nós não, a gente vai se a gente querer, eu tenho o livre-arbítrio, né?
você quiser servir a Deus, amém. Se não quiser, né? Então você não é obrigado, Deus não vai obrigar você. Vamos ver aqui, segundo aspecto, espirituais. Temos vidas espiritual. Temos vida espiritual. Quer dizer que a gente tem vida espiritual, que nos capacita o relacionamento com Deus. Quer dizer, a gente tem um espírito, tem a parte espiritual nossa, espiritual, aspecto, que nos capacita o nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, né? Então, o aspecto nosso espiritual é para nos ligar com Deus, para nós se conectar com Deus e ter comunhão com Deus, né? Ter um relacionamento com Ele, uma intimidade, por meio do qual pode ter comunhão íntima com o Senhor. A existência da árvore da vida no jardim do Éden. Então aqui, portanto, tem espírito imortal, né? Vamos ler aqui de novo. Segundo aspecto espiritual, temos vida espiritual que nos capacita o relacionamento com Deus. Somente o homem recebe o sopro de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então só o homem recebe o sopro de Deus, né? Diferente dos animais, das outras criações de Deus. E o espírito, a gente tem um espírito imortal, né? A gente não é. A gente tem um espírito que é imortal, ou seja, que não morre, né? E portanto tem o espírito imortal, que por meio do qual podemos ter comunhão íntima com o Senhor, a existência com o Senhor. A existência da árvore da vida no jardim do Éden indica que o homem nunca teria morrido se não tivesse obedecido a Deus. Se não tivesse desobedecido a Deus, né? Gênesis capítulo 2, versículo 9, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse 22, 2 ao 14. Então, se o homem não tivesse desobedecido a Deus lá no jardim do Éden, a gente nunca ia morrer, né? A gente não ia morrer, não ia precisar provar a morte, né? 3. O terceiro aspecto mentais. Um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideais. Exemplo, todo o avanço da tecnologia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Então o homem tem a parte mental do homem, é por isso que exerce todo o avanço da tecnologia. O homem pensa, o homem tem capacidade para pensar e ser inteligente, né? E formar ideias. Então o homem ele tem essa facilidade de pensar e conseguir criar as coisas. Né? Então fica do critério do homem criar coisas boas ou criar coisas ruins, né? Então o homem tem uma sabedoria que foi dada por Deus para fazer as coisas. Você vê hoje a tecnologia, o avanço da tecnologia, enfim, da ciência, de tudo. Isso daí tudo foi Deus que deu a inteligência para o homem para fazer essas coisas, né? Tudo que o homem faz foi através da capacidade de pensar. O homem consegue pensar. É um ser racional. Ele consegue criar as coisas, fazer as coisas. Quarto, aspecto relacionais. Relacionais. Aspectos relacionais. O homem é também igual a Deus em seu relacionamento com o restante da criação. Vou repetir, o homem é também igual a Deus em seu relacionamento com o restante da criação. Quer dizer que o homem consegue
se relacionar com as outras criações, como animais, enfim. O homem é também igual a Deus em seu relacionamento com o restante da criação. Foi dado ao homem o direito de governar sobre a criação e até a autoridade para assentar no tribunal do juízo dos anjos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Salmo 8, capítulo 8, versículo 6 ao 8, 1 Coríntios 6, 3. Então Deus deu ao homem um relacionamento, né, com as outras criações. E até governar também, né? E até governar. Então, o homem tem autoridade sobre as outras criações, como animais, sobre a floresta, sobre, enfim, toda a criação. Até mesmo sobre a mulher também. Brincando, né? Mas tem, né? Vamos ler mais aqui. A natureza essencial do homem. Definições. Primeiro, a tricotonomia é o pensamento de que o homem é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Segundo, dicotomia, o pensamento de que o homem é composto de duas partes, corpo, alma, né, e espírito. Monismo, o pensamento de que o homem é composto de um só elemento, corpo, né, e que a alma e o espírito são somente expressões diferentes para representar a própria pessoa. Então vamos lá. A triunidade. O espírito para ter comunhão com Deus, a alma para lhe obedecer e o corpo para lhe servir. Então o espírito serve para quê? Para ter comunhão com Deus. A alma, para que serve a alma? Para lhe obedecer, para obedecer a Deus. E o corpo para lhe servir. Então o corpo nosso serve para servir ao Senhor, né? Corpo. Vamos falar sobre o corpo agora. Corpo, em hebraico, bazar. Em grego, somar. É a parte biológica, né? É a parte biológica. Então o corpo é a parte biológica. A parte mais exterior, para se contatarem as coisas do mundo físico. Para contatarem as coisas do mundo físico, né? Então o corpo ela consegue se conectar com o mundo físico, né? Com o mundo a qual a gente vive, né? O mundo a qual a gente vive. Através do corpo e dos seus sentimentos, visão, olfato, tato, paladar, audição, que a alma se relaciona com a realidade material, né? É a parte biológica, né? O corpo mostra para a alma como é o mundo. Então o corpo ele mostra para a nossa alma como é o mundo. Né? Agora vamos falar sobre a alma. A alma em hebraico, nefresh, em grego, psiche, né? Que é a psique, né? É a psique. É a parte psicológica. Então a alma é a parte psicológica profunda que o corpo utiliza para contatar-se com as coisas do mundo, É a alma que reage aos estímulos captados pelos sentidos, É nela que se originam os pensamentos, sentimentos, emoções e o caráter. Então o pensamento,
os sentimentos e as emoções e o caráter faz parte da alma da pessoa, né? Faz parte da alma da pessoa, né? Então o corpo, profundo que o corpo utiliza para contatar-se com as coisas do mundo, e a alma que reage aos estímulos captados pelos sentimentos, que nela se originam os pensamentos, sentimentos, emoções e o caráter. Então a alma é o nosso pensamento, nosso sentimento. A gente sente emoções como amor, paixões, essas coisas. Emoções faz a pessoa chorar. E o caráter é o caráter da pessoa. Cada pessoa tem um caráter, né? Tem um caráter, né? Tem pessoas que usam de má fé, enganam os outros, que não tem caráter nenhum. Mas infelizmente essa pessoa tem alma, só que, né, ela não tem caráter. Então o caráter faz parte do você tratar as coisas direitinho, andar direitinho, pagar as contas, enfim, o caráter da pessoa. Então tudo isso faz parte da alma, os sentimentos, você sente emoções, pensamento. Até na medicina, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, eles aplicam anestesia no corpo da pessoa e eles conseguem abrir a pessoa, fazer a operação e a pessoa não sente dor nenhuma. Não sente por quê? Porque a alma está anestesiada, então ela não sente dor nenhuma. Então o que faz a gente sentir as dores, emoções, choro, chorar, essas coisas é a alma. A alma é responsável por fazer a gente sentir dor, sentir alegria, sentir tristeza, paixão, amor, né? Sentimento, pensamento, tudo faz parte da alma, né? Então, quando você vai no médico, o médico faz as operações lá em você, ele primeiro te aplica a anestesia e você não sente nada. Ele consegue abrir a sua cabeça, abrir o seu corpo, abrir o seu cérebro, ver o que tem dentro, se tem alguma coisa, se não tem. Então, abre o corpo humano também para ver. E a pessoa não sente dor nenhuma. Eu já fiz operação aqui operação não, um negócio aqui no nariz, um acidente de carro que eu tive, né, em 2010, aí eu não senti nada, não vi nada, né. Então o médico aplica anestesia e você não sente nada. Então o espírito, em hebraico é ruach, em grego pneuma, né, que é a parte mais profunda, a parte espiritual, para se contatarem as coisas de Deus. Contatarem as coisas de Deus. É o que faz o homem diferente de todos os demais seres criados. Então, por isso que o homem é diferente dos animais e de todas as outras criações. Por quê? Outras criações de Deus. Por quê? Por causa do Espírito. O Espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 17, é o centro da adoração. João capítulo 4, versículo 23 ao 24. E de oração, cânticos e bênçãos e de serviços. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 15. Então quem faz nós seres humanos, você ser diferente das outras criações, dos animais, das outras coisas, da natureza, enfim, de tudo, é o Espírito. É o Espírito, né? Ele faz que a gente seja diferente de todos os demais seres criados por Deus. O espírito do homem, quando se torna a morada do Espírito, ou seja, quando a gente está obediente a Deus, ele se torna a morada do Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? Romanos 8,16, e é o centro da adoração, né? De oração, de cântico, de bênçãos, de serviço. A santificação deve iniciar-se de dentro para fora. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Espírito, alma e corpo, né? E corpo. A parte espírito é como se fosse um celular, um computador, um satélite, um GPS, um infone, um rádio, enfim, né? Ele consegue nos ligar com Deus, conectar com Deus. Então, através do Espírito, a gente consegue se conectar com Deus. É isso que faz a gente ser diferente de todas as outras criações de Deus, né? Como se dizia, faz de nós assim
é especial. Depende também, se a gente estiver na obediência, se a gente estiver na obediência a Deus, isso faz uma grande diferença. Assim como Deus é um só, nós também somos. Nós também somos. Só que tem um porém. Se nós perder um desses, a gente morre. No arrebatamento, quem morreu vai viver. Vai viver de novo e vai receber um novo corpo espiritual de glória e será levado ao céu. Então, mesmo que a gente morrer, mas se a gente estiver com Jesus, no arrebatamento da igreja, a gente vai receber ali um novo corpo de glória, e será levado ao céu. Quem morreu vai ressuscitar, vai receber um novo corpo e vai subir no arrebatamento, se encontrar com Deus nos ares e ser levado ao céu. Amém. Deus abençoe. Esse é a última parte aqui a natureza essencial do homem, né? Corpo, alma e espírito. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Na paz aí.